Diga em nome de Jesus: eu te peço, fale comigo através desta palavra. Diga amém. Vamos lá então? Hoje eu quero falar com você algo bem importante. Eu quero te dizer, pessoal, que tudo que Deus tem à sua frente é melhor do que tudo que ficou para trás. Eu não sei o que você está vivendo, não conheço a sua vida pessoal, não sei o que você está passando, que fase que você está, o que está acontecendo. Mas eu vim aqui hoje determinado a te dizer que o que Deus tem lá na frente é muito melhor do que qualquer coisa que tenha ficado para trás. E se eu quero viver o presente, o futuro, o que Deus tem para mim, à minha frente, hoje eu não consigo visualizar o que Deus tem. E por não visualizar o que Deus tem, muitas vezes ficamos confusos pelos momentos que estamos vivendo, enfrentando e passando. Mas eu vim aqui hoje para dizer para você que o que Deus tem à sua frente é muitas vezes melhor do que qualquer coisa que ficou para trás. E é isso que você tem que acreditar. Deus não te chamou para retroceder. Deus não te chamou para voltar. Deus te botou aqui, na terra prometida. E pode ter certeza que nessa terra Ele tem muito mais para você. Vamos comigo em Eclesiastes. Todos acharam? Eclesiastes capítulo 7. O versículo que você vai ler comigo é o 8. Eclesiastes capítulo 7, versículo 8. Todo mundo junto com o pastor. O que diz o 8? Melhor. O que diz a Bíblia aí, pessoal? Todo mundo tem a Bíblia? Metade, mais ou menos? Como é que está? Quem é que tem a Bíblia aí? Deixa eu ver. Ah, tá, então tá, a maioria. Seja no celular ou física, tá? Importante ser a Bíblia. Pode ler comigo então? Vamos lá. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos ler de novo? Para você gravar, fixar bem. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Então todo mundo olha para mim. Às vezes a gente não está entendendo, nós não estamos compreendendo. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por aquilo? Por que tal coisa está acontecendo? Por que tal outro? Por que Deus deixou? Por que a porta fechou? Por que a porta abriu? Por que isso? Porque... Calma. Às vezes, quando estamos enfrentando alguma situação, estamos no início de uma situação, nós não entendemos bem. Mas a Bíblia está dizendo que o final vai ser melhor do que o início. Então agora eu posso estar dizendo, eu não estou entendendo nada, mas o que tem lá na frente, que é o fim, aonde eu vou chegar, é muito melhor do que tudo que eu já passei, enfrentei e tudo que vai ficar para trás. Agora, nós temos uma mania de que quando não entendemos alguma coisa, a gente começa a brigar com Deus, se revoltar contra pessoas de Deus, porque eu não entendo o porquê daquilo. Daí a gente fica bravo com a igreja, fica bravo com o patrão, com o colega, com as pessoas de Deus, com o pastor, com o João, com a Maria, com o José, porque eu não estou entendendo, mas Deus está dizendo que o fim é melhor do que o início. E o que eu tenho que aprender é confiar em Deus quando eu não estou entendendo por que eu estou passando. E sabe que tudo isso é um trabalhar de Deus no nosso coração, é um trabalhar de Deus na nossa vida. E eu tenho que aprender a confiar nele, que o fim é melhor do que o início. Vamos ler de novo? Melhor é o fim das coisas do que o princípio do quê? Delas. Às vezes agora eu não entendo, mas lá na frente eu vou entender que tudo que Deus está fazendo está cooperando para o meu, para o seu bem. Então o que eu tenho que aprender é confiar em Deus. Agora vai para o versículo 10. O que diz o versículo 10? Nunca digas. Olha só o que o Salomão disse. Nunca digas. O que eu não posso dizer? Porque foram os dias passados melhores do que o que, pessoal? Do que esse. Então a Bíblia está dizendo, pare de ficar se perguntando e dizendo, antes eu tinha isso, eu tinha aquilo, no passado era assim, o passado foi melhor do que agora. Nunca diga isso, leia, porque foram os dias passados melhores do que esse. Continua comigo. Porque nunca com sabedoria isso perguntaria. Então Deus está dizendo, pare de falar que os dias passados foram melhores, que as fases passadas eram melhores do que essa, que o que eu vivi lá atrás é melhor do que eu estou vivendo agora. Não esqueça que eu estou te falando. O que Deus tem à sua frente é muito melhor do que qualquer coisa que você tenha deixado para trás, do que qualquer fase que você tenha vivido. O que Deus está fazendo agora e Deus vai fazer ainda na sua vida vai ser muito melhor. Você tem que parar de ficar dizendo, não, mas no passado era assim, mas antes era assim, mas não sei quando era tal coisa, mas antes era outro. Para com isso, porque quem está olhando para trás não consegue enxergar o que Deus está fazendo na frente.
E às vezes a gente não para de olhar para trás e não consegue enxergar o que Deus quer fazer lá na frente. Não esqueça, o que Deus tem à sua frente é muito melhor do que tudo que ficou para trás. Só que no início a gente não entende. Por isso que a Bíblia diz, melhor é o fim das coisas. Porque no início a gente não entende por quê. E não esqueça que eu vou te falar. Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe por que Ele tira. Ele sabe por que Ele coloca. Ele sabe por que Ele permite. Por que Ele deixa. Por que parece que demora. Deus sabe tudo que Ele bota e tira da sua vida. Cada pessoa, cada fase, cada momento, cada lugar. Nem todo mundo vai até o fim com você. Alguns vão ficar pelo caminho. Só que Deus sabe tudo o que Ele está fazendo. E o que eu tenho que fazer é confiar nele. Talvez agora eu não entendo, porque eu estou no princípio do que Ele quer fazer. Mas a Bíblia diz que o fim das coisas é melhor que o início. O que eu tenho que fazer é confiar e parar de ficar dizendo que os dias passados eram melhores do que os dias atuais. Não, o que Deus vai fazer vai ser muito maior, vai ser muito melhor. O que eu tenho que aprender a confiar. Talvez eu não estou entendendo porque eu ainda não cheguei no fim que Deus quer que eu chegue. Vamos em Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. O que Deus tem à sua frente é muito melhor do que tudo que ficou para trás. Não esqueça disso. O fim é melhor que o início. E muitas vezes, quando estamos no início do trabalhar de Deus, a gente não entende por quê. Ficamos meio confusos. Por que Deus permitiu? Por que Deus deixou? Por que Deus colocou? Por que Deus tirou? Por que Deus permite? Por que está demorando? Por que Deus fez isso? A gente não entende, porque estamos no início, mas o fim vai ser muito melhor. Vamos lá. Josué capítulo 3, todos acharam? Podemos ler juntos? Josué, livro de Josué. 6º livro do Antigo Testamento. Josué capítulo 3. Josué capítulo 3. Então, pessoal, aqui em Josué capítulo 3, eu vou mostrar algumas diferenças e te mostrar como Deus trabalha na nossa vida. No início não entendemos, mas sabemos que o fim vai ser melhor. Mesmo que você não esteja entendendo nada agora, só faça uma coisa: confie em Deus, que o fim vai ser melhor. Levanta a sua mão direita e diga assim com o pastor: diga, o fim vai ser melhor. Então nunca fique dizendo que os dias passados eram melhores, porque o que Deus tem à sua frente vai ser muito melhor para você. Agora presta atenção. Então a gente tem que parar de dizer que os dias passados eram bons. Aqui no livro de Josué capítulo 3, eu e você vamos entrar numa passagem onde o povo, eles estão numa transição. Eles estão saindo de uma caminhada de 40 anos no deserto, sobre a liderança do Moisés. E eles estão entrando na nova terra, a terra que eles sonhavam, a terra que era prometida para eles, a terra que agora eles estão sobre uma nova liderança de quem? Do Josué. Agora é o Josué que vai liderá-los, é o Josué que vai andar à frente deles, é o Josué que vai guiar esse povo agora, que vai estar guiando eles. E agora, tudo vai mudar, e é isso que você tem que entender, que o que Deus tem para fazer é melhor do que tudo que você já viveu. Agora você tem que aprender a confiar nele. Ah, pastor, mas eu não estou entendendo porque eu estou passando por isso. As pessoas, elas têm mania de fugir do que elas não compreendem. Essa é a mania das pessoas. Elas não enfrentam, elas fogem do que elas não entendem. E às vezes, eu posso estar fugindo de um plano de Deus, de um projeto de Deus, de algo que Deus queria fazer para a sua vida. E era para o seu bem. Josué capítulo 3, versículo 1 diz assim, ó: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e partiram de Sitim, e vieram até o Jordão. E ele, todos os filhos de Israel, o que eles fizeram, pessoal? Pousaram ali, Josué 3:1. Antes que passasse. Então o que é pousar? Pousar, eles montaram um acampamento. Ficaram acampados ali naquele lugar. Agora leia comigo 2. E sucedeu que ao fim de 3 dias, que eles estavam acampados ali, tá? Que os príncipes passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo:
Pega uma caneta aí, isso aqui é importante, eu quero que você sublinhe essa parte. Quando virdes a arca do concerto de quem, pessoal? Do Senhor, vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segui-la. Ou seja, eles teriam que seguir a arca. Continua. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pelo qual haveis de ir. Porquanto por este caminho, o que a Bíblia diz? Leia comigo. Nunca passastes antes. Então presta atenção no que nós acabamos de ler, e eu já volto no que for importante para nós. Olha para mim. Então, o povo, todos, estão entrando numa nova terra. Que terra é essa? A terra prometida. Você observou que os príncipes passaram pelo meio do arraial, e passando pelo meio do arraial, eles começaram a falar para todas as tribos: pessoal, quando vocês virem que os levitas, os sacerdotes, pegarem a arca, levantarem a arca e começarem a caminhar, é hora de vocês levantarem acampamento para partirem, porque agora vocês seguem a arca. Por que eles tiveram que explicar isso para o povo? Porque o povo estava acostumado há 40 anos a caminhar no deserto. Como é que funcionava no deserto? No deserto funcionava assim: era uma chama de fogo que guiava eles durante a noite, porque a noite no deserto esfria, a areia não segura calor. Assim como ela puxa facilmente o calor, ela também libera facilmente. Então à noite tinha uma chama de fogo que iluminava o caminho, e eles sabiam que aquilo era a presença de Deus guiando eles, a chama. Durante o dia, o deserto é muito quente, Deus mandava uma nuvem fazer sombra, para eles não se queimarem, não se molestarem debaixo do sol, porque quem já foi na praia sabe que a areia esquenta, dá bolha nos pés. Então tinha uma nuvem. Agora o Josué é um novo líder, e ele chega assim e diz: pessoal, acabou, não tem mais nuvem e nem chama de fogo. Agora eles seriam guiados por quem? Pela arca. O que aconteceu? Agora não caía mais o maná, que todo dia caía, eles tinham que ir lá colher e se alimentar do maná, eles tinham que comer o maná. Agora na nova terra não caía mais o maná, porque eles tinham que plantar e fazer o quê? Agora pensa comigo, eu não vejo o povo murmurar. Deus mudou o líder, Deus mudou a direção, Deus mudou tudo, e a gente não vê ninguém reclamar, a gente não vê ninguém se opor, ninguém murmurar. A gente só vê um povo obediente, que é o povo que entrou na terra e começou a viver coisas novas que Deus tinha. Agora pensa, se essas pessoas ficassem apegadas: ah não, eu quero a nuvem de volta, ah não, eu quero a chama de fogo. Você imaginou pegar a chama de fogo e entrar na terra prometida, que não é mais um deserto, agora tem vegetação, agora tem árvores. Se você levar uma chama de fogo no meio da vegetação e das árvores, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Vai pegar fogo. Aí você está no meio de um lugar que tem árvores, que tem vegetação e que tem um rio, normalmente vai ser um pouquinho mais frio, não vai ser tão quente. E se você botar uma nuvem o dia inteiro para não pegar sol, o que vai acontecer? As pessoas vão ficar com frio. Então o que eu tenho que entender? Que Deus sabe o que Ele faz. Ele sabe por que Ele tira, por que Ele coloca, por que Ele permite, por que Ele me leva para cá e para lá, por que Ele faz isso e aquilo. A você não cabe questionar, não cabe se apegar a coisas do passado que Deus não quer que você leve para a nova terra. Quem quer andar debaixo da nuvem e com a chama de fogo, tem que voltar para o deserto. Agora, quem quer viver na terra prometida, vai ter que deixar a arca guiar você. Eles tinham que confiar no sacerdote que levava a arca, confiando que aquele sacerdote era dirigido por Deus para guiá-los para o caminho. Só que às vezes, a gente quer voltar para continuar andando com as pessoas com quem você andou no deserto. Não esqueça, as pessoas morreram no deserto e não entraram na terra. Por quê? Simplesmente porque não quiseram mudar. Não entra na terra só quem não quer mudar. Se você está aqui hoje, é porque você aceitou mudar. Porque quem não quer mudar vai acabar ficando para trás, porque não quis mudar. Ah, mas eu quero voltar porque eu gosto do fulano, do Joaquim, do Beltrano. Se você quer voltar, você vai ter que fazer uma escolha. Você está saindo da terra prometida que Deus te colocou e está voltando para o deserto, para andar com quem Deus não quer mais que você ande atrás, para buscar a nuvem
que Deus não quer mais você debaixo dessa nuvem, para ir atrás da chama de fogo. E Deus não quer mais você atrás da chama de fogo, porque agora Ele quer guiar a sua vida com a arca. E você tem que aprender a viver com Deus em cada fase. E tem fase que Ele tira algumas coisas da nossa vida e coloca outras. Mas o que Ele tem lá na frente é muito melhor do que você já viveu lá atrás. Quem quis voltar para o deserto não aproveitou as conquistas da terra, porque no deserto eles não conquistaram nada. A conquista estava na nova terra. Então olha o que diz o versículo 3. E ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto de quem, pessoal? Então, do Senhor, a arca de Deus. Então agora era a arca que guiaria eles. A gente tem que parar de ficar apegado a pessoas, a situações, a coisas. Porque às vezes para voltar a andar com essas pessoas ou voltar para aquelas coisas, você vai ter que voltar para o deserto. E a minha pergunta para você é: por que continuar no deserto se Deus tem uma terra prometida para você? Para que sair da terra prometida para ir atrás do deserto e para ir atrás de quem ficou para trás, de quem não quis mudar para entrar na terra? Às vezes você não está vivendo o futuro que Deus tem, porque você não consegue esquecer o passado. Vamos em 1 Pedro capítulo 5. Então às vezes a gente quer ir atrás de coisas que Deus não quer mais que você vá atrás. Se Ele quisesse, estavam até hoje na sua vida. Só entrou na terra com Josué quem quis mudar. Porque pensa comigo, quando Josué começou, pessoal, o Josué começou com todo aquele povo, que andou no deserto. E olha a diferença do povo do deserto e do povo que entrou na terra. Olha para o pastor enquanto você acha aí 1 Pedro 5, eu já te falo o verso. Agora observa, o Josué ele começou pequenininho, caminhando com o povo no deserto. E o Josué viveu com toda a geração do deserto, viu toda a geração morrer. E entrou na terra com a nova geração. Agora olha a diferença entre a geração que ficou para trás e a geração nova. Deus sabe por que Ele tira, Deus sabe por que Ele coloca, Deus sabe por que Ele permite, Deus sabe por que Ele faz. Ele é Deus, você tem que confiar que o que Ele tem na frente é muito melhor do que tudo que ficou para trás. Melhor é o fim das coisas do que o início delas. Nunca diga que os dias passados foram melhores do que os dias de hoje. Olha a diferença entre a geração do deserto e a geração da nova terra. Geração do deserto, murmuradores. O Moisés tirava a água da rocha, o que eles faziam? Reclamavam. Mandou carne do céu, o que eles faziam? Reclamavam. Mandou o maná e disse: não peguem tanto, tá? No outro dia vocês pegam, não peguem demais. O que eles fizeram? Desobedientes. Foram lá e pegaram demais. Olha que geração. Toda hora eles se levantavam contra o líder deles, que era o Moisés. Falavam mal do Moisés, queriam tirar o Moisés da liderança, estavam sempre brigando com Moisés. Essa geração que não quis mudar, morreu. Quem não muda, não vai caminhar com você para sempre. Só caminha com você quem aceita mudar para viver com Deus. Agora a nova geração que entrou na terra com Josué, e ele viu todas essas gerações crescerem e viu a outra morrer. Você não vê ninguém murmurando. Josué mandou eles darem 7 voltas. 6 dias uma volta, no último dia 7 voltas. Você viu alguém murmurando? Josué mandou ficar todo mundo como? Calado. Você viu alguém desobedecendo? Não, olha a geração. Olha todo o livro de Josué. Você acha alguém da nova geração se levantando contra o Josué? Falando mal do Josué? Brigando com Josué? Querendo tirar ele da liderança? Questionando ele se Deus tinha levantado ele? Você acha alguém fazendo isso? Não. Essa é a geração que entrou na terra. Irmão, para de voltar para o deserto para andar com quem já deveria ter morrido na sua vida. 1 Pedro capítulo 5. Vamos no versículo 7. E leia com o pastor o que a Bíblia diz. 1 Pedro 5, versículo 7 diz assim. Vamos ler comigo? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado. Irmão, deixa Deus cuidar de você. Não esqueça que eu vou te falar. Olha para mim. Enquanto não morreu o último, que era da velha geração, se levantava contra o Moisés, murmurava, o povo não entrou na terra. Tem coisas na sua vida que se você não deixar para trás, você não vai entrar na terra. E às vezes você está andando e buscando coisas que estão te atrasando. Está saindo da terra prometida para voltar para o deserto, para voltar para a velha nuvem
Não se coloca debaixo da nuvem. Deus não quer mais você na nuvem. Ele quer guiar você de uma outra forma. Aí diz aqui, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Irmão, quando a gente não entende, não consegue compreender por que Deus está tirando, botando, por que Deus está fazendo, por que isso está acontecendo, por que o fulano saiu, por que o Beltrano entrou, porque a gente fica meio ansioso, preocupado. Sabe o que é preocupação e ansiedade? É você querer dar uma de Deus. Você quer resolver o que você não tem poder. Você quer saber do que não é da sua alçada. Então eu fico preocupado, ansioso, porque é uma coisa que eu quero resolver, só que eu não tenho o poder de resolver. E Deus está dizendo, lance sobre ele a vossa ansiedade. Confia que ele está cuidando de ti. Ele sabe por que ele tira. Ele sabe por que ele coloca. Ele sabe por que ele abre a porta. Ele sabe por que ele fecha. Cabe a você confiar na direção de Deus, porque ele está cuidando de ti. Mesmo que agora você não entenda, o fim vai ser muito melhor do que o início. Vamos ler comigo 7, vamos lá? Como é que diz o versículo? Aí diz assim, ó, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de quem, pessoal? Não fique bravo com pessoas, com situações. Ah, mas o fulano, Beltrano, tudo é o cuidado do Senhor. Se ele permitiu, saiba que ele permitiu. E se ele permitiu, ele sabe por quê. Agora você não entende. Pode chegar um dia que você vai entender. Faça uma coisa, não ande ansioso. Apresenta para ele. Confie nele e creia. Pastor, fechou a porta, mas eu queria aquela porta aberta. Perdi aquele cliente, mas eu queria aquele cliente. Tudo é o cuidado dele com você. Só agradeça. Vamos em Isaías 43. Então para de ir atrás da nuvem da chama de fogo. Deus tem a terra para você e tem a arca para te guiar. E a arca é muito melhor, são experiências diferentes que você vai ter. Que a chama de fogo e a nuvem nunca te deram. Você não pode esquecer que a chama de fogo e a nuvem foi para a fase do deserto. Agora você está numa nova fase com Deus. Não sai da terra que Ele te botou. Deus te botou aqui na igreja. Fica firme. Não volta para o deserto. Não vai atrás de ninguém. Não vai atrás da nuvem. Não vai atrás da chama de fogo. Fica na terra prometida que Deus te colocou, porque você vai ter experiências que você nunca teve. Isaías 43. Existem pessoas na nossa vida que vão escrever uma introdução, outros vão escrever algumas frases da nossa vida, alguns vão escrever um capítulo da nossa vida, e outros vão com a gente até o fim do livro, mas não é todo mundo, infelizmente. Isaías 43. Todos acharam? Então a gente tem que parar de querer voltar para o deserto para viver fases passadas. Não. Nunca diga que os dias passados foram melhores do que hoje, porque o que Deus tem na sua frente, você não consegue ver, mas Ele sabe que é muito melhor. Isaías 43, versículo 19. Todo mundo junto com o pastor, olha o que Deus vai fazer na nossa vida. E eis que farei uma coisa nova. Quem quer viver coisas novas, diga glória a Deus. Vamos viver coisas novas ou não? Então leia comigo o versículo 19. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Leia. Porventura não a sabereis? O que diz a Bíblia? Eis que porei um caminho, aonde, pessoal? No deserto. Todo mundo olha, pastor, presta atenção. Deus pode colocar um caminho no seu deserto. Deus pode acabar com o seu deserto. Deus pode acabar com o seu sofrimento. Só que depende de você e não dele. Ele pode colocar um caminho de saída do meu deserto. Agora continua. Eis que eu porei um caminho no deserto. O que mais que diz a Bíblia? E rios aonde? No erro. Você sabe que a terra prometida tinha muitos rios. Eles podiam plantar, colher, regar. Deus tinha tudo para eles lá. Eles iam conquistar coisas que no deserto eles não conquistaram nada. E lá Deus tinha coisas para eles. Agora vamos lá. E rios no deserto. Agora para o 19 se cumprir, você tem que fazer o que está escrito no 18. Leia o 18 com o pastor. Não vos lembreis das coisas passadas e nem considereis o que, pessoal? As antigas. Irmão, por que às vezes a gente não está vivendo o que Deus tem lá na frente? Porque às vezes você está pegado a alguma coisa do passado, alguma coisa que aconteceu, alguma coisa que ficou para trás. Não esqueça, ficar debaixo da nuvem e andar atrás da chama de fogo não é mais para você. Deus te colocou na terra. Esquece quem ficou para trás. Só ficou para trás quem não quis mudar. Na terra não tinha mais nuvem, não tinha mais o maná, não tinha mais chama de fogo.
mas agora tinha a terra que seria deles, a arca que levaria eles e todas as conquistas. Quem quer voltar para trás, está voltando para o deserto e está saindo da terra prometida que Deus te deu. O que eu tenho que aprender é que tudo que está acontecendo, por que Deus tira, põe, faz, permite, fecha a porta, abre outro, faz isso, faz aquilo, tudo é o cuidado dele comigo. Se eu quero viver o novo, esqueça o passado. Deus te botou nessa terra, não saia da terra, não vai para o deserto, não vai atrás de ninguém, fique no lugar que Ele te colocou, porque ali você vai conquistar muitas coisas. Ah, mas eu queria o João Maria. A gente queria todo mundo, mas infelizmente não é todo mundo que vai com você, porque não é todo mundo que está disposto a mudar para servir a Deus. Tem pessoas que querem servir a Deus do jeito que elas estão, e se elas não mudarem, elas vão ficar para trás, não vão te acompanhar na caminhada. Vamos ficar de pé para orar.